gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus falou no meu coração durante o meu devocional. Eu estou fazendo ano bíblico, mas não com a intenção de terminar em ano, mas seguindo em ordem no Novo Testamento. E cheguei ao livro de Atos. Atos é sem dúvida um livro inspirador. Nós vemos aqui a continuação do ministério de Jesus, mas agora por meio dos seus discípulos. Mas antes, queridos, de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de convidar você a mais uma vez fazermos uma oração. Como você está, curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido Pai, Deus de amor, amém. Santo, santo, santo é o teu nome. Amém. E nós te louvamos e te engrandecemos, não só pelo que tu fazes, mas por quem tu és. Amém. Nesse início, Pai, de semana, decidimos estar aqui reunidos para te adorar. Aceita-nos, Senhor, como verdadeiros adoradores. Dê-nos um coração sincero e humilde para ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Usa-me, Senhor, como um instrumento em tuas mãos, e que não fale eu, mas que fale aqui o teu Santo Espírito. Amém. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos. No primeiro capítulo de Atos, nós vemos o próprio contexto em que esse livro foi escrito. Esse livro foi escrito por Lucas, que era ali também médico e um seguidor de Cristo. Essa carta estava sendo direcionada a Teófilo. E no primeiro versículo desse livro, no capítulo 1, no verso 1, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então aqui é uma continuação do que Lucas já estava escrevendo para Teófilo. Era como se fosse o resultado de tudo que ele pesquisou, de tudo que ele buscou saber sobre Jesus e o seu ministério. Então, ele se sente tocado a escrever a continuação do ministério de Cristo, agora por meio dos seus apóstolos. Por 3 anos e meio, Deus os preparou para que eles pudessem prosseguir com essa missão. Mas é interessante que aqui nesse contexto, eles recebem uma ordem. No verso 4, Lucas diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Os discípulos estavam ali felizes com a certeza de que Jesus havia ressuscitado. O seu Salvador não fora vencido pela morte, mas a venceu. E agora eles queriam sair por toda parte pregando as boas novas. Mas eles recebem uma ordem de Cristo antes de Jesus subir: espere. Antes de ir, eles deveriam esperar. Pois antes do ide está o vinde. Eles ainda não estariam prontos para testemunhar de Jesus. Era-lhes necessário maior intimidade com Cristo, mesmo tendo eles andado com Jesus por mais de 3 anos. A missão, queridos, vista aqui no livro de
Mas ela começou de joelhos. Eles se uniram em oração. E ainda no capítulo 1, no verso 14, diz que todos eles perseveraram, unânimes em oração. Isso aqui nos ensina, queridos, 3 lições importantes. A primeira delas é a importância de perseverar. Por mais que eles sabiam ali do poder de Jesus, que ele era de fato o Messias, que ele não fora vencido pela morte, eles ainda não tinham pleno conhecimento da obra de Cristo. Porque se nós continuássemos lendo, nós veríamos que nesse mesmo contexto em que Jesus estava para ascender aos céus, eles perguntam: quando o Senhor vai restaurar Jerusalém? Quando vai haver a restauração de Israel? Eles ainda não haviam entendido a missão de Jesus. Mas eles perseveraram. Perseveraram em buscar o Senhor, em buscar a sua palavra. A perseverança, queridos, é muito importante. Porque também hoje, no contexto em que vivemos, dentro das experiências que temos, da luz que recebemos, nós não conhecemos tudo sobre o plano de Deus. Mas a perseverança foi uma característica dos apóstolos. E é hoje também uma característica do povo de Deus. Amém. Em Apocalipse, por mais de uma vez, o povo remanescente do tempo do fim é chamado de perseverantes. E a perseverança, queridos, é o dom de permanecer, mesmo sem as evidências que gostaríamos, mesmo sem talvez enxergar um palmo à frente do nosso caminho. É a perseverança, um dom de Deus. E aqui diz que eles perseveraram, mas não desunidos. Aqui diz que eles estavam unânimes. Unanimidade pode ser também considerado unidade. Quando havia entre eles contenda, inveja, competição, eles não viveram o propósito de Deus. Antes de serem enviados para pregar de Jesus, antes de receberem ali a porção dobrada do Espírito Santo, eles deveriam se unir. Não há poder na desunião. A igreja de Cristo, como naquele tempo, a igreja primitiva, precisa estar unida. Mas hoje nós vemos em nosso meio comportamento semelhante aos dos discípulos, antes de terem essa experiência. Quem será maior? Quem vai ter a melhor posição? Quem vai dar as ordens? E nós lutamos pela supremacia, pelo lugar de honra, pelo lugar dos aplausos. Mas o Senhor quer que deixemos toda inveja de lado, todo orgulho, toda dissensão. Não haverá poder em nós se nós não perseverarmos unidos. O outro não é melhor que ele. Todos estamos na mesma condição, de pobres, miseráveis, cegos. Todos necessitamos de um só, Cristo Jesus. Eu posso estar recebendo uma luz, uma quantidade de luz que o outro ainda não recebeu, e portanto estar em níveis diferentes da santificação. Mas no momento em que eu olho para o outro como sendo inferior a mim, eu não estou perto de Jesus. Eu não estou avançando na santificação. Porque aqueles que estão se santificando olham apenas para um,
Cristo Jesus. Amém. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso modelo. Perseverança, unidade e oração. Quando eu leio o livro de Atos, eu até me arrepio, porque eu penso como eles tinham todo esse poder. Mais pra frente a gente lê que as pessoas esperavam Pedro passar, porque a sombra de Pedro podia curá-los. Pedro e João ali entrando na sinagoga, viram aquele homem coxo, paralítico, e aquele homem pediu esmolas, mas eles olharam para aquele homem e disseram: olha para nós, nós não temos prata e não temos ouro, mas o que temos é o que te damos, em nome de Jesus Cristo levantamos. E eu me pergunto, por que nós não temos o mesmo poder hoje? Por que hoje a nossa sombra também não pode trazer cura para os que estão enfermos? Por que a nossa palavra, dita em nome de Jesus, não tem o mesmo poder? Aqui em diversos momentos se repete a frase de que muitos conversos se uniam a eles. E por que hoje nós não vemos esses mesmos resultados? E a resposta é um tanto quanto surpreendente. Nós temos falhado nesses 3 passos: perseverança, unidade e oração. Há um teólogo que diz que se o Espírito Santo se retirasse da igreja primitiva, 99% das coisas que eles faziam e realizavam, eles não fariam mais. Mas em contrapartida, se o Espírito Santo se retirasse hoje da igreja presente, nessa condição que está, 99% das coisas que fazemos, continuaríamos a fazer. E eu te pergunto, aonde temos falhado? Por que ainda há cadeiras vazias nessa igreja? Por que ainda há milhões de pessoas lá fora que ainda não ouviram nem sequer falar de Jesus? Nos falta o Espírito Santo que é igreja. Pois foi essa promessa que o Senhor deixou para eles. E é essa promessa que hoje é deixada para nós. Amém? Amém. Mas precisamos receber. Ainda no capítulo 1, no verso 8, leia comigo aí. Acompanhe na sua Bíblia. Jesus dizendo para eles: recebereis poder. Eles estavam buscando poder ali terreno, mas o Senhor disse: olha aqui, vocês vão receber poder sim, mas é quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aonde? Até os confins. Ei, vocês estão esperando aí pela restauração desse reino? Não. Eu tenho para vocês um reino maior, um reino eterno. Vocês estão buscando o poder civil? O poder terreno? Não. Eu tenho o poder do Espírito Santo para vocês. Amém. Muitas vezes, como discípulos, nós também questionamos a Deus. Por que o Senhor permitiu que eu passasse por essa injustiça? Por que o Senhor não libera aquilo que eu preciso, não abre essa porta? Mas nós olhamos com uma visão muito humana. Deus tem uma visão muito maior que a nossa.
Eles pediram aqui uma liberdade provisória, uma liberdade do jugo romano, mas Deus deu a eles uma liberdade maior. A libertação do pecado. O pecado que traz desunião, o pecado que traz desânimo, o pecado que mina a nossa espiritualidade. Enquanto houver na Igreja de Cristo pecados acariciados, espírito de orgulho, presunção, o Espírito Santo não descerá sobre nós. Milhares e milhares de pessoas se convertiam com a pregação desses homens, pelo simples fato de que eles tinham o poder do Espírito Santo. Há uma frase que diz assim: eu gostaria que você aguardasse em seu coração. Deus não usa métodos. Deus usa homens. Amém. Amém? Amém. Muitas vezes nós estamos buscando os métodos humanos para alcançar o que eles alcançaram em oração. Porque quando nós trabalhamos, é o homem que trabalha. Mas quando oramos, é Deus que trabalha, amém? Amém. Então antes do ide, está o vinde. Será que estamos dispostos a nos reunir mais para orar? A palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se afastar dos seus pecados, abandonar os maus caminhos, então eu os ouvirei. É uma promessa de Deus, mas ela tem uma condição: se o meu povo orar. Isso nos indica que a oração coletiva, ela é também parte do processo para recebermos o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, como a salvação, é individual. Mas o processo para receber o Espírito Santo é coletivo. Amém. É unido. E é por isso que nós estamos aqui, nesse início de semana, reunidos em unanimidade. Amém? Amém. Mas essa mensagem não pode ficar guardada apenas com a gente. Precisamos compartilhar a outros. Precisamos levar o Evangelho do Reino. Queridos, sabe o que movia esses homens? Siga para o capítulo 2. Capítulo 2, verso 21. Olha só o que está escrito aí. Em um dos discursos de Pedro. Olha só o que ele diz. Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Será salvo. Amém? Amém. Sabe o que movia eles? Eles entendiam que apenas aqueles que invocassem o nome de Jesus seriam salvos. Pois não há salvação em nenhum outro nome. Claro que existem várias outras religiões, vários outros deuses. No tempo deles, era muito comum o paganismo. Mas eles pregavam Jesus, porque eles sabiam que era o único que podia salvá-los. Então, se eles, conhecendo esse Jesus, não pregassem desse Jesus, eles seriam responsáveis pelo sangue que seria derramado dessas pessoas. Sabendo que só o nome de Jesus poderia salvá-los, eles corriam de uma parte a outra, andavam de uma parte a outra, falando desse Jesus. E o mais interessante, eles falavam com ousadia, com convicção, porque eles não falavam apenas do que eles ouviram, mas do que eles viveram.
Hoje nos falta essa mesma coragem. Quando eles eram açoitados, quando eles passavam ali diante dos sacerdotes, imperadores, pessoas de alta posição, eles se alegravam por poder fazer isso em nome de Jesus, por amor a Jesus. E será que essa é uma realidade hoje no nosso meio? Queridos, a perseguição que eles sofreram, o povo de Deus muito em breve sofrerá. Em um pequeno grau, hoje nós passamos por certas perseguições, mas não chega nem aos pés do que eles passaram e do que um dia passaremos. E a pergunta é: se nós não temos sido fiéis ao Senhor, fiéis ao chamado que Ele nos dá hoje em tempo de paz, como seremos em meio à perseguição? O batismo do Espírito Santo não é uma realidade para amanhã, é uma verdade para o hoje. Aqueles que têm diariamente recebido da chuva temporã já podem experimentar a alegria de receber gotas da chuva serôdia. Amém? Amém. O Senhor tem pressa. Os discípulos angustiados e rindo um pouco perdidos olharam para o céu e um dos anjos disse: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que o viste subir, assim mesmo ele voltará. E foi com o desejo de rever o seu Senhor que eles pregaram o Evangelho a todos em sua geração. Que esse mesmo desejo de ver a Jesus possa invadir o meu e o seu coração. Amém. Que possamos realmente aguardar a volta de Jesus, mas não só isso, abreviá-la, fazendo a nossa parte. E queridos, Deus não pede que você convença as pessoas. Não é esse o nosso papel. Deus te pede apenas para falar, testemunhar. Quem convence é o Espírito Santo. Amém. E quanto mais do Espírito Santo tivermos em nossa vida, mais as pessoas serão convencidas. Não porque falamos do que ouvimos apenas, mas porque falaremos do que vivemos com Jesus. Por isso, antes de cumprir o ide, Jesus te chama: vinde a mim. Deixe de lado todo orgulho, toda presunção, toda rivalidade, toda desunião. Se achegue ao Senhor sem máscaras, confessando as suas fraquezas, os seus pecados, permitindo que Ele te esvazie do seu eu e te encha do Espírito Santo, pois é somente Ele que pode nos transformar e por meio de nós salvar e transformar outros. Em uma pregação de Pedro, milhares de pessoas se converteram. Hoje, há pessoas lá fora também aguardando por essa mesma mensagem. E que possamos buscá-las, não porque elas são meramente números, não meramente para cumprir metas, mas porque elas são almas pelas quais Jesus morreu. E Jesus pacientemente, longamente tem esperado, porque há muitos do seu rebanho que estão perdidos. Que você possa dizer: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui. Eis-me aqui. Encha-me, Senhor, do teu Espírito. Encha-me, Senhor, do teu Espírito. Amém. Que esse seja o nosso desejo. Que essa seja diariamente a nossa oração. Amém. Mas que antes do Senhor nos encher dele, que Ele nos esvazie de nós.
que Ele tire o medo do seu coração e te dê a mesma ousadia para pregar. E muitas vezes você não vai precisar atravessar o continente. Talvez você vai precisar atravessar apenas a rua. Aonde você está, Deus quer te usar. Se coloque à disposição do Espírito Santo. E grandes maravilhas veremos e viveremos em nossa geração. Amém. Então diga comigo, eu vou Eu vou. até que Ele venha. Até que ele venha. Que esse seja o nosso lema. Coloque-se de joelhos nesse momento e vamos falar com Deus. Querido Pai, diante da Tua presença estamos, com o coração contrito e humilde, Pai, reconhecendo que o mesmo Espírito que moveu os discípulos no passado é o Espírito que hoje nos move. E nós queremos, Senhor, buscar a Ti, nos unir em unanimidade, perseverança e oração. Queremos hoje também receber o Teu Santo Espírito. Amém. Usa-nos, Pai, para a Tua glória. Usa-nos, Senhor, para o avanço do Evangelho eterno. Amém. E nos ajude, Pai, a não apenas falar do que ouvimos, mas do que conhecemos. Amém. Que possamos conhecê-lo a cada dia mais. Que possamos buscá-lo a cada dia mais. E que não sejamos nós a ter mais do Espírito, mas que o Espírito Santo tenha mais de nós. Amém. E que Ele nos use, Pai, por completo. Para que o Teu nome seja engrandecido nessa nossa geração. Amém. Por isso nós queremos dizer a Ti, Pai, que nós iremos, nós vamos até que o Senhor venha. Amém. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Que possamos sair daqui com o coração decidido a servir a Deus e a nos envolver nessa vida.